Olá, bem-vindos a mais um Game Changers Talks. Hoje temos uma conversa especial sobre uma pessoa da qual tenho uma grande admiração e também amizade. Um exemplo de um autêntico game changer que está neste momento com aquele que é provavelmente o cargo mais importante que teve na sua vida e que pode ser importante para as nossas vidas também, porque pode fazer de Portugal um game changer. É com grande honra que recebemos o Gonçalo Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Doutorado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, onde também iniciou a sua carreira académica. Foi diretor da Católica Global School of Law e professor associado na mesma instituição. O seu percurso profissional inclui funções de assessor jurídico e constitucional da Casa Civil, na Presidência da República, tanto com Aníbal Cavaco Silva como Marcelo Rebelo de Sousa. Entre 2018 e 2022, o Gonçalo desempenhou um papel fundamental na Fundação Francisco Manuel dos Santos, primeiro como diretor científico e posteriormente como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva. Para além desta ampla carreira profissional, Gonçalo é alguém que considero um grande amigo e, acima de tudo, uma verdadeira inspiração enquanto líder. A sua dedicação, visão estratégica e compromissos com os desafios a que enfrenta são qualidades que admiro profundamente. Hoje, para nos acompanhar, temos a Mafalda Martins, também uma amiga e uma profissional incrível que tem enorme admiração e que vai poder ajudar-nos a perceber, afinal de contas, o que é feito um game changer. Portanto, um agradecimento muito especial ao Gonçalo, muito obrigado por estares aqui hoje, à Mafalda também, a todos hoje os que estão aqui também a assistir ao nosso programa e, portanto, passo já e para iniciar da melhor maneira, deixo a Mafalda começar e, portanto, mais uma vez obrigado e Muito vamos obrigado. então começar. Olá, Gonçalo, bem-vindo ao Game Changers. Obrigado. É um gosto ter-te aqui connosco hoje. Para começar diretamente, o que é que foi o momento game changer da tua carreira? Aquele momento que fez com que nada voltasse a ser igual? Bom, antes de mais, é um gosto enorme estar aqui convosco. É muito difícil ser entrevistado por dois grandes amigos e, portanto, eu corro o risco de me estar demasiado à vontade e revelar coisas que não posso, e, portanto, vou tentar evitar cair nessa tentação. Ahm, eu tive muita sorte na vida e continuo a ter. A vida tem sido muito boa comigo. Eu tive vários momentos importantes do ponto de vista profissional. Tive a felicidade de começar como professor na universidade. O Tu já descreveste aqui o meu currículo de forma assim pomposa, eu descreveria de forma menos pomposa, mas tive de facto momentos de muita felicidade. As aulas são para mim um momento muito importante de contacto com novas gerações, de transmissão de conhecimento, de não só transmissão, como de contacto e de colaboração, porque eu não vejo as coisas de forma magistral, eu vejo as coisas muito mais colaborativas. Isso foi sempre muito enriquecedor e muito inspirador para mim. O trabalho que tive na Presidência da República, que me deu uma visão de conjunto, uma visão de panorâmica de toda a sociedade portuguesa e uma compreensão profunda da sociedade portuguesa, e me permitiu viver de perto momentos que todos nós vivemos nas nossas vidas e nas nossas carreiras, como a crise económica e financeira, como a pandemia, com uma perspectiva que era muito interessante, porque era a perspectiva de quem estava, no fundo, no comando. Eu não, o presidente, mas eu tinha que ajudar os presidentes nesses momentos fundamentais, e isso trouxe-me essa visão de conjunto e uma visão muito clara dos vários setores da sociedade portuguesa. E depois a Fundação Francisco Manuel dos Santos foi um desafio enorme e muito importante e muito formativo para mim, que me mostrou a importância do conhecimento dos dados, o conhecimento da sociedade portuguesa, a importância de decidir com base em evidência científica, com base em dados. Portanto, acho que tive um percurso. Eu tive vários momentos de game changer, não é? Tive vários momentos de game changer que no fim, todos em conjunto, resultaram nisto. Enfim, seja lá o que isso for, parece que É, o Pina gosta, mas enfim, mas muito bem. Nesses momentos todos, consegues dizer um momento que tenha sido o mais difícil de todos, onde realmente passaste dificuldades? para mim os momentos mais difíceis são os momentos em que eu tenho que decidir sem informação, nem incerteza. A incerteza é para mim muito difícil, porque eu gosto da segurança do conhecimento, da segurança dos dados, um bocadinho control freak, não é? Um bocadinho querer controlar as várias variáveis da decisão, e muitas vezes nós não temos informação para decidir ou não temos tempo para ter essa informação e temos que tomar uma decisão.
E aí, às vezes recorro a uma coisa em que eu não confio muito e que não gosto muito, mas tenho que aprender, porque nas funções em que estou isso é muito importante, que é o meu Sim. instinto. E às vezes, na falta de outros instrumentos, tem que se recorrer ao instinto. E ele não se tem enganado sempre, portanto, não me tem deixado ficar mal. Ó Gonçalo, mas e já se enganou alguma vez o teu instinto? Ou seja, já tiveste assim um erro que de facto tenha marcado profundamente e que se calhar ainda hoje em dia acabes por aplicar o ensinamento na tua carreira? Eu sinto que erros que cometi, talvez por alguma ingenuidade, e a vida depois vai-nos ensinando e vai-nos dando alguma experiência, eu acho que a experiência é importante. Talvez os maiores erros que cometi foi quando acreditei que bastava ter uma ideia, que bastava ter uma convicção. E que atrás dessa ideia e dessa convicção tudo o resto se compunha, tudo o resto funcionava. Isso é alguma ingenuidade. Eu hoje não tenho essa ingenuidade, enfim, naquilo que estou a fazer não a posso mesmo ter, Perceber. porque nós muitas vezes temos ideias, e temos aqui 2 exemplos disso, de quem teve ideias muito importantes, mas sabem, tão bem ou melhor que eu, que para que uma ideia resulte é preciso método, é preciso processo, é preciso todo um conjunto de circunstâncias que garantam a implementação dessa ideia. E eu cometi erros por acreditar que bastava ter a ideia e que ela depois, imediatamente nos ia levar a resultados. Isso nem sempre aconteceu. Portugal está a atravessar muitas mudanças, mas olhando um bocadinho ainda para trás, o que é que tu achas que foi realmente game changer em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, que tenha realmente marcado? Nós temos um pouco a mania de dizer que está tudo mal e que as coisas estão péssimas e tudo mais. Nós, o ano passado, celebrámos 50 anos de democracia e na Fundação Francisco Manuel Santos, precisamente, dedicámos-nos um pouco a olhar para os últimos 50 anos. E a verdade é que Portugal evoluiu muito nos últimos 50 anos. Se nós olharmos para, por exemplo, taxas de analfabetismo, taxas de mortalidade infantil, taxas de saneamento básico ou de infraestruturas, Portugal evoluiu imenso nestes últimos 50 anos e está hoje muito melhor do que estava há Do 50 anos. Isso é inquestionável. Mas eu acho que nós vivemos um momento de risco, porque passámos as últimas décadas com estagnação económica. Sim, agora felizmente estamos em crescimento e a economia portuguesa está a portar-se muito bem, com as agências de notação de rating a melhorarem o rating da República, mas a verdade é que tivemos ali 2 décadas de estagnação e de dificuldade, e isso de alguma forma fez-nos marcar passo, fez-nos perder tempo. Nós podemos estar hoje, apesar de estarmos muito melhor do que estávamos há 50 anos, podíamos estar hoje melhor do que estamos. E eu acho que esse é o desafio que todos hoje enfrentamos, que é, no fundo, melhorar o país, dotar o país das condições para que nós não percamos outra década. E Gonçalo, entrando um bocadinho em futurologia, vá lá, como é que tu achas que Portugal vai estar no contexto europeu e mundial nos próximos 10 anos? Onde é que achas que podemos vir a fazer a diferença de forma disruptiva? Eu acho que, e isso vem na sequência justamente do que estava a dizer, eu acho que nós temos agora uma oportunidade de ouro, eh, pela estabilidade económica que alcançamos com o sacrifício de todos, pela circunstância política que temos, que eu espero que não se altere, porque é fundamental cumprir os ciclos eleitorais, garantir que há condições de governar e que há condições de estabelecer as reformas. Eu acho que nós temos condições únicas para colocar o nosso país num plano de crescimento e num plano de sucesso e desenvolvimento que não fomos capazes nos últimos 10, 20 anos. Recuperar um bocadinho o que não foi feito, não é? Exatamente. E eu acho que nós temos condições para isso, nós temos condições de atratividade enormes, basta ver o sucesso que o país hoje tem. O país está na moda, Lisboa está na moda, o Porto está na moda, o país está na moda, somos procurados por pessoas de todo o mundo, dos mercados mais sofisticados. Agora, há elementos fundamentais, se quiserem podemos falar sobre eles, porque constituem o essencial do meu trabalho hoje, que têm que ser mudados. E eu talvez destacasse 3 aspectos que são fundamentais. É a questão da retenção do talento jovem. Nós investimos muito na educação nos últimos 30, 40 anos. Temos uma geração altamente qualificada, mas que está a sair do Não. país, em boa medida por salários, por condições de vida, etc. A questão da habitação, que aliás contribui para a outra. A questão da habitação é um problema central e o governo está, obviamente, muito dedicado à questão da habitação e a resolver os problemas reais da habitação em Portugal, que contribui, aliás, depois para a saída dos jovens, porque se os salários são baixos e a habitação é cara, é evidente Mais que há uma tentação de sair.
E a terceira, que eu acho que pode resolver as outras duas, é que me diz mais diretamente respeito, é a questão da burocracia. No fundo, da reforma do Estado que estamos a fazer. Porque, no fundo, a burocracia, em boa parte, a burocracia explica as dificuldades na habitação, porque nós tivemos um grande decréscimo da oferta, menor construção, em larga medida porque a burocracia impedia as licenças e impedia a capacidade construtiva, e é a burocracia que estrangula economicamente o país, que não garante a atração de investimento estrangeiro, que impede maior investimento nacional e que, por consequência, dificulta o pagamento dos salários mais elevados aos jovens. E, portanto, a burocracia é aqui um pouco um nó górdio de tudo isto, que se nós resolvermos, não quer dizer que seja a pala de prata, mas vai ajudar a resolver todos Funcionar, os claro. outros. Ou seja, e pegando então nessa reforma e o tema da burocracia, nos próximos 10 anos, o que é que podemos reformar para ficarmos orgulhosos? O que é que te vai deixar orgulhoso olhar daqui a 10 anos, ou mesmo menos, que pode ser feito para realmente conseguirmos ter um Portugal melhor? Então já não precisamos de 10, precisamos de 4. Mas precisamos de 4. Nem mais um, nem menos um. 4 anos. Em Parece-me justo. 4 anos vamos ter. Quer dizer, Tá, os resultados vão-se começar a ver muito mais é, depressa. Mas 4 anos é um tempo, é o tempo que a tá, Constituição nos, tá fechado, nos, não se cons- fala mais nos disso. consigna. Eu acho que o país, se nós fizermos estas reformas, o país, não é se, quando fizermos estas reformas, o país vai ser muito melhor, vai estar muito melhor. Vamos ver. Nós estamos a reformar o Estado por dentro. A ideia de que nós podemos implodir o Estado, ou desligar a torneira e repensar tudo de raiz, é uma ideia que não é realista. E tudo o que não é realista não se pode concretizar. E, portanto, não é possível fazer isso. Nós temos feliz ou infelizmente, que reformar o Estado com tudo em andamento, com a concorrência dos nossos parceiros europeus, com as exigências do mercado. Portanto, é neste caminho e neste percurso que nós temos que reformar o Estado. Isso implica reformar o Estado por dentro. E é isso que estamos a fazer. Entrar em cada entidade, em cada instituto, em cada ministério e reformá-lo por dentro, reestruturá-lo, perceber quais são as funções que desempenha, as funções para as quais foi criado e as funções que é hoje chamado a desempenhar. E muitas vezes nós vamos verificar que aquilo que temos que fazer hoje é completamente diferente daquilo que tínhamos que fazer há 40 anos. Claro. E, portanto, não faz sentido manter o método, manter o processo, manter a instituição. Então ela tem que ser reformada. Em alguns casos tem que ser extinta. Não há nenhum problema com isso. Mas nós temos, de facto, que perceber que o mundo de hoje é completamente diferente do mundo que tínhamos há 40 anos e nós não vamos conseguir entregar os resultados, nós não vamos conseguir servir melhor as nossas pessoas e as nossas empresas se continuarmos a agir como se o mundo tivesse parado há 40 anos. Portanto, nós temos que verdadeiramente mudar esta máquina, reformar esta máquina. Ó Gonçalo, mas quando falamos, e como estavas a dizer, em todas essas reformas há muita resistência e tu certamente sentirás na pele todos os dias. Como é que tu consegues equilibrar uma visão estratégica com a realidade política e fazer efetivamente acontecer? Em primeiro lugar, é preciso ser muito realista. Nós temos que ser muito realistas na estratégia e nos objetivos. Nós não, lá está, se nós acharmos que vamos implodir o Estado e construir de novo, isso não é realista, isso não vai acontecer. Nós não vamos conseguir ter o apoio das pessoas numa circunstância dessas. Portanto, nós temos que ter uma estratégia muito clara, uma direção muito clara, nós temos que passar esta energia, que eu espero estar aqui a passar hoje, esta energia, mostrar para onde queremos ir, como é que queremos ir, e trazer as pessoas connosco. E isso é fundamental. Estas reformas não se fazem contra as pessoas. Estas reformas fazem-se com Com as as pessoas. pessoas. É evidente que vamos encontrar resistências. É evidente que vamos encontrar pessoas que até por proteção da sua posição não querem mudar. Mas se nós tivermos o país connosco, essas pessoas vão ter que mudar. Porque esta força, este desígnio coletivo é muito Naturalmente vai grande. acontecer, sim. E para ser esse líder transformador que tens que ser e que esperemos que consigas ser e que tenho a certeza que vais ser, quais são as qualidades, quais são, o que é que achas que se tem que fazer, como é que isso acontece, não é? O que é que um líder com estas características realmente altamente transformadoras tem que fazer? Eu acho que é uma Características tem. combinação de duas características. Uma de visão estratégica e de convicção. Quando uma pessoa parte derrotada, já não chega a lado nenhum. Tem que acreditar no que faz, tem que acreditar verdadeiramente no que faz. E a política hoje, há muita gente que fala na política espetáculo, mas hoje é muito a política está presente 24 horas por dia. E a comunicação está connosco 24 horas por dia. Portanto, é muito difícil não se ser genuíno, porque em algum momento essa máscara vai cair. Portanto, é fundamental ser genuíno, acreditar verdadeiramente no que se está a fazer e depois ter método.
para não repetir o tal erro que eu há pouco identificava. Não basta acreditar, não basta ter uma ideia, não basta ter uma estratégia, é preciso ter método, é preciso criar as condições para que essa estratégia se desenvolva. E é justamente o que eu estive a fazer nos últimos 100 dias. Alguns dizem que não estive a fazer nada. Eu estive Faz bem. verdadeiramente a encontrar as condições, a criar as condições para que esta visão e esta estratégia se pudessem implementar. Certo, e porque acreditas que são as características que um líder político deve ter para conseguir, de facto, Sem desempenhar dúvida. as suas funções. Gonçalo, e agora uma pergunta se calhar um bocadinho mais pessoal, que é, que conselho de liderança é que tu darias ao Gonçalo que ficou há 25 anos lá atrás? O que é que tu dirias? É uma pergunta interessante. Ah, o Gonçalo, há 25 anos, era muito cheio de certezas, e muito formal, sim, muito direito. Força. E eu acho que é preciso perder todas as certezas, é preciso ouvir as pessoas, é preciso aprender no processo, é preciso aceitar a diferença, e aprender com ela, nunca perdendo, obviamente, os valores e as convicções, mas é preciso ter capacidade para ouvir os outros e aprender com os outros, isso é fundamental. E depois descontrair um bocadinho e aproveitar a vida. Acho que isso nos traz Ter muito. aproveitado mais. E aproveitando o aprender com os outros, tu trabalhaste com pessoas extremamente incógnitas, como o professor Paulo Cavaco Silva ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas destas pessoas todas, que podem não ser estas, até com quem tenhas trabalhado, também com o Pedro Passos Coelho, também no governo, curtinho, mas também, eh, que pessoa é que tu identificas como um líder que tenha inspirado mais, ou que tipo de, o que é que tu aprendeste, se calhar, com cada um desses líderes? Como é que tu vês esse tema da aprendizagem que acabaste de falar? Como é que a levas Não, e onde é que te encontras? quando há pouco dizia que tive muita sorte na vida, isto aí, aqui está uma manifestação da sorte. Eu tive sorte de trabalhar com as pessoas mais inspiradoras do país, que melhor conhecem o país, que mais se dedicaram ao país. Obviamente não vou destacar nenhuma delas, porque todos eles e elas, porque também houve grandes mulheres líderes que se cruzaram comigo ao longo da vida, todos eles e eles me inspiraram muito e me ensinaram muito, cada um à sua maneira, porque há formas diferentes de liderança e há estilos diferentes de liderança, e eu aprendi, muito diferentes, é verdade, e eu aprendi muito com todos. E mais uma vez, eu acho que aquilo que eu sou hoje e que faço hoje nas funções que exerço, é muito lhes devo, e portanto aproveito esta oportunidade para lhes agradecer o muito que me ensinaram. E dentro dessa aprendizagem, tu depois, como é que tu hoje em dia te identificas como líder? Aproveita, identificas-te como um líder mais autoritário, mais democrático, mais servidor? Como é que tu achas que consegues exercer depois desta aprendizagem com tipos de líderes muito diferentes? Não é? O que é que ficou? Tens o teu O que é que próprio perfil de é liderança, não isso? é? Ou seja, Sim, como é O que que é que tu sai do descreves Gonçalo? o seu não ando aqui a fazer uma cópia, de todo. obviamente, até porque por aquilo que disse há pouco, ou seja, eu acho que é muito importante sermos genuínos, sermos nós próprios, aprender com os outros, aprender a incorporar esses ensinamentos, mas depois sermos nós próprios e temos a nossa própria identidade. E eu acho que eu talvez destacasse duas características com as quais me identifico muito. Uma tem a ver com a determinação. Eu acho que nada se faz sem determinação, sem acreditar verdadeiramente naquilo E que o está teu a fazer. percurso é a prova disso. Sei, que não sei, mas Sim. determinado sou, isso é verdade. E em segundo lugar, acho que é preciso inspirar os outros. Eu acho que não se lidera com medo, ou não se lidera porque em algum momento a corda vai partir, em algum momento as pessoas vão deixar de estar connosco. Portanto, eu acho que é preciso inspirar as pessoas, é preciso que as pessoas também acreditem, ou seja, nós temos que acreditar, Claro, mas temos que trazer os outros connosco, acreditando nesse projeto e nessa determinação. E eu acho que isso torna tudo muito mais fácil. claro. E sentes que tem sido fácil? Não é fácil, mas é bom. É gratificante. É. É o mais importante. Enquanto for gratificante, tenho a certeza que também tem tudo para correr melhor. Para terminar, uma pergunta que fazemos sempre, já perguntámos, a Mafalda já perguntou, o que é que foi game changer na tua carreira e na tua vida pessoal? O que é que foi o teu momento game changer? O momento mais transformador na minha vida pessoal foi ter sido pai. Tenho 2 filhos, 2 rapazes, e esse é um momento verdadeiramente transformador, porque é um momento que nos põe tudo em perspectiva, em que nós mudamos muito, e ambos já foram e portanto Sim. sabem bem disso, em que muda muito a nossa forma de ver o mundo, mas que também tem outro aspecto que eu acho que é importante
para a nossa vida profissional e para a nossa vida pública, que é acreditar verdadeiramente que nós temos que deixar alguma coisa às próximas Um gerações. Eu propósito. acho que até sermos pais, isso é assim uma ideia um bocadinho romântica, distante, mas quando nós somos pais, é esse legado, não apenas o legado pessoal que queremos deixar, mas também a consciência que nós estamos aqui transitoriamente e que verdadeiramente aquilo que importa é aquilo que vamos deixar aos nossos filhos. Não só na nossa vida pessoal, mas também no nosso país. Enfim, se me perguntarem, há bocado perguntavas-me qual é o meu grande objetivo nos próximos 4 anos, nos seguintes, eu gostava muito de deixar este país para os meus filhos, para os vossos filhos, bem melhor do que eu encontrei. E vais Tenho conseguir. é isso mesmo. Portanto, muito obrigado. Obrigado ao Obrigada, Gonçalo. Gonçalo, muito obrigado à Mafalda, obrigado a todos os que estão aqui hoje ao vivo e obrigado a todos que estão também desse lado. Para a semana temos mais Game Changers. Muito obrigado.